Tudo bem? Seja muito bem-vindo à minha aula semanal sobre renda com opções. Nessas aulas aqui, você pode se aprofundar no mundo das opções com o objetivo de aprender a ganhar renda mensal, usando esse mercado. Meu nome é Caio Matias, se você não me conhece, e hoje eu vou te mostrar como que você calcula a probabilidade de uma opção dar exercício e você vai ver também o que é a volatilidade implícita e o papel dela nesse cálculo de probabilidade de dar exercício. Para a gente ganhar renda com consistência usando o mercado de opções, a gente precisa compreender esses elementos básicos que eu vou trazer aqui nessa aula para você, tá? E para te ajudar ainda mais a fazer renda mensal com as opções, na descrição aqui do vídeo tem um link para uma página que eu chamo de Por Onde Começar, e aí ali vão ter materiais úteis para você e gratuitos para te ajudar nessa criação de renda mensal com as opções, tá? Então vamos para a aula, deixa eu compartilhar aqui a minha tela contigo e vamos lá. Então, a volatilidade implícita e a probabilidade de uma opção dar exercício. Vamos começar então vendo o que é a volatilidade implícita, Então, vai ser um novo ângulo de visão sobre os preços das ações na Bolsa de Valores. Então, olha só que interessante. A gente vai usar o mercado de opção, volatilidade implícita é algo relacionado ao mercado de opção, mas isso vai dar uma nova visão sobre o mercado de ação, tá? Então, é bem interessante o que você vai ganhar aqui nessa aula, Você vai passar a enxergar o que os investidores menos informados não conseguem, eles não olham essa volatilidade implícita que você vai ver hoje, e você vai começar a olhar como os melhores profissionais, como os gestores de fundos consagrados, os investidores profissionais, que eles sim olham o que você vai aprender aqui na aula de hoje. A volatilidade implícita ela é uma medida de quanto a ação deve oscilar até o vencimento da opção. Essa oscilação aqui, eu gosto até de usar a palavra zigue-zague. Tá? Então a ação subiu um dia, caiu no outro dia, ela está zigue-zagueando. Isso é oscilação. Tá? Então, na estatística básica, a gente descreve um experimento com base na média e no desvio padrão. Então, isso aqui é estatística bem básica mesmo. É bem comum a gente fazer isso. Falar, olha, a gente joga, por exemplo, um dado várias vezes e aí a gente calcula a média, ou seja, o resultado médio, e a variação nesse resultado. Vamos tratar aqui, ao longo dessa aula, de uma ação específica que é a ação da Hypera, a Hype 3, tá? Não é recomendação, não tem nada a ver. Eu gosto de pegar assim, umas ações nas aulas para ter exemplo concreto, Tá, então vamos lá. Então vamos assumir cenários de valorização e depreciação da ação para daqui a um ano. Então um cenário longo. O que a gente tem? Aqui é hipotético, tá? 30% de chance da ação subir 30%, 30% de chance da ação subir 15%, 20% de chance de cair 5%, 10% de chance de cair 10% e 10% de chance de ficar no 0 a 0. Então, se a gente somar tudo aqui, 30 mais 30, 60, mais 20, 80, mais 10, 90, mais 10, 100. Então, todos os cenários, 100% estão cobertos aqui e a gente tem 5 cenários. Um com a ação subindo 30, outro subindo 15, depois cenários de queda, caindo 5, caindo 10 e um cenário de estabilidade. Probabilidade de cada cenário, tá? Isso aqui seria um experimento de estatística discreta que a gente fala, de alguns elementos de estatística. Vamos lá, retorno médio, como é que a gente faz isso? A gente calcula ponderado pelas probabilidades. Então o cálculo seria isso aqui, botei uma planilha para ficar mais fácil para você enxergar, tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho para não ficar na frente. Então a gente tem aqui os diferentes cenários, a gente faz um ponderado, e aí a gente chega na média ponderada, que seria esse número aqui de 11,5%. Tá? Então, ou seja, o retorno esperado para a ação, se os únicos cenários possíveis fossem esses 5 cenários, seria um retorno médio de 11,5%. Tá? Aqui a gente já pode ver alguns elementos interessantes, Por exemplo, às vezes você tem uma casa de análise, um analista que estuda a empresa e chega e fala e monta os cenários. Fala, olha, essa empresa, num cenário de economia punjante, vale tanto, ou seja, tem tanto para subir, num cenário ruim tem tanto para cair. E aí esse analista vai lá e dá um preço-alvo.
né? E aí muita gente fala, puxa, mas o preço-alvo nunca chega, né? É porque é exatamente isso, né? Imagina, você tem um cenário onde a ação pode cair 30% e você tem um cenário onde ela pode cair 10%. E a vida é assim, né? A gente pode ter uma pandemia e aí a coisa vai terrível, ou a gente pode ter uma melhora econômica e aí a ação anda super bem, né? Na média, a gente vai ter isso aqui, 11,5, tá? Agora, o legal é a gente ver o desvio, né? Então a gente consegue calcular o desvio, né, que a gente chama de desvio padrão na estatística, e a gente chega nesse 14,8%. Então, como que a gente faz, né, isso daí? A gente pega cada um dos cenários, né, cada um dos retornos aqui, a gente subtrai da média, que é o 11,5, e a gente chega nessa coluna aqui, ó, que é o desvio para a média, tá? Então, a distância, né, entre o cenário e a média. E aí depois a gente faz ao quadrado disso, né? E aí soma e tira a raiz quadrada, tá? Isso aqui é a formulinha de desvio padrão, tá? Você não precisa decorar isso nem nada. Isso aqui é estatística, o Excel faz a conta pra gente. O fato tá aqui em negrito, ó. A gente pode resumir, né, bem resumido mesmo, bem simplificado, né, que a estatística desse papel é o seguinte: retorno esperado de 11,5%, que é o retorno médio, com um desvio de mais ou menos 14,8%, ou seja, existe uma probabilidade razoável da ação ficar até no negativo, né, porque a gente vê que o desvio ele é até maior do que o retorno médio. Tá? Ok, isso daqui é para você entender um pouquinho, né, da estatística básica, né, o que é média, o que é o desvio padrão. A volatilidade implícita, e você não vai precisar calcular tudo isso aqui, mesmo porque não dá para a gente chegar em 5 cenários possíveis para uma ação, né? Isso aí é muito pouco, né? Na verdade, existem mais cenários ainda possíveis, né, para uma ação. A volatilidade implícita, então, ela pode ser interpretada como sendo esse desvio padrão. Tá? A média é muito difícil de calcular, o desvio padrão ele é até mais fácil. E aí você vai fazer o quê? Você vai enxergar o nível de incerteza que o mercado projeta para uma determinada ação, por exemplo aqui, Hypera, Hype 3. E aí, observe, né, que o desvio ele só informa o nível de confiança que a gente pode ter em relação ao retorno esperado da ação, que é o retorno médio. Ou seja, você vai conseguir ter essa sensibilidade, né? O investidor mais profissional que está olhando volatilidade implícita, ele consegue ter isso daí. Fala, olha, o quanto o mercado está confiante, né, que aquela ação de fato vai subir um determinado percentual. O desvio e, portanto, a volatilidade implícita diz nada sobre o retorno em si, ou seja, não diz se a ação vai subir ou vai cair, tá? Essa é uma confusão de muita gente, né? Ela só diz o quê? Só diz sobre o zigue-zague. Mas, né, quando a gente junta a análise fundamentalista para a estimativa do retorno da ação, né, com essa visão da volatilidade implícita, a gente tem uma boa informação sobre o comportamento do preço futuro da ação. Ou seja, você pode olhar um analista, ele projeta um grande crescimento, né, no preço de uma determinada ação, e aí você pode olhar a volatilidade implícita para ter uma ideia se, apesar do esperado é que essa ação suba, será que ela vai subir chacoalhando muito ou será que ela vai subir calminha chacoalhando pouco? Né? Essa é a visão que você consegue ter sabendo, né, olhar, né, e olhando a volatilidade implícita. Tá? Ok, por que isso é importante? Né? Vamos lá. Primeiro, você vai ganhar sua renda mensal com opções tendo total clareza do que você está fazendo. Né? Porque o nível de oscilação no preço da ação influencia a probabilidade de ela terminar acima ou abaixo do strike da sua opção. E a gente só tem 100% de lucro numa venda de opção quando o preço da ação não termina cruzando o strike. Tá? Então, isso aqui são algumas definições básicas. Né? Quando a gente escolhe uma opção, a gente tem que escolher um strike, ou seja, que é um preço do exercício. Né? Quando a gente vai criar renda, a gente cria renda fazendo venda de opção. Tá? Por isso que eu estou tratando aqui da venda de opção e não a compra de opção. Então, 99% das nossas operações vão ser operações de venda de opção. Né? E a gente tem 100% do lucro quando a ação, né, não cruza o strike. Então a gente precisa ter a real visualização, né, da probabilidade da ação cruzar esse strike e dar exercício.
Se a gente vende uma opção com strike muito longe do preço atual do papel, então isso você pode pensar assim, né? Fala, Caio, faz o seguinte, eu não vou fazer conta nem nada. Vamos dizer que eu vou vender uma call para me gerar uma renda com a opção. Eu vou então escolher um strike muito grande, muito alto, né? Ou seja, vai ser muito difícil a ação subir tanto e cruzar esse strike da call que eu vendi. Legal, bacana. Qual é o problema? O problema é que você também vai diminuir muito a sua renda mensal. A tal ponto que, dependendo da call que você escolha, não vai fazer sentido. Você vai ganhar, vou dar um exemplo aqui, vamos dizer que você tem ali 10 mil reais numa determinada ação, você vai vender a call para ganhar 30 reais. Vale a pena? Não vale a pena. Né? Uma call talvez para ganhar 30 reais em 2 meses. Não vai valer a pena. Né? Vai ser melhor você escolher um strike um pouco mais perto, né, do preço atual da ação e talvez criar ali uma renda de 200, 300 reais, 500 reais, enfim. A gente vai ver, né, tem contas aí para você fazer. Essa que é a ideia, tá? Você precisa ter a noção da volatilidade implícita para ter a noção da probabilidade da opção dar exercício para você conseguir equilibrar legal renda com probabilidade de exercício. Então, portanto, ter uma renda grande com opções, tá? Então não estou falando renda pequena, o objetivo não é isso aqui, tá? Tem aluno meu que realmente está efetivamente aposentado, né, gerando renda com venda de opção, né? Então é uma renda grande que a gente quer. E também a gente quer todo mês, né? Então, poxa, para você conseguir uma renda grande todo mês, né, o que você precisa? Você precisa calibrar bem o prêmio que você vai receber ao vender a opção com a probabilidade de você ser exercido. Então, por isso que é muito importante a volatilidade implícita. Qual que é o grande benefício de você saber a volatilidade implícita e, consequentemente, a probabilidade da opção dar exercício? É você criar uma renda mensal relevante com segurança. Então aqui não estou falando de especulação, tá? Se você quer ganhar dinheiro rápido, fazer day trade, né? Ficar milionário em um ano, né? Aí esquece, tá? Essa aula aqui não é para você, nem nenhum conteúdo aqui que eu faço é para você. Agora, se você quer segurança, consistência, estabilidade, aí sim aplicar, né, tudo que eu venho ensinando aqui. Isso não significa que você não vai ser exercido, ou seja, você vai saber a volatilidade implícita, vai saber a probabilidade de você ser exercido. Então, você nunca vai ser exercido? Claro que não. Tá? Mas o que vai acontecer? Você vai receber um prêmio na venda da opção compatível com a probabilidade de dar exercício e que sabemos que, por exemplo, né, a cada 10 vendas, você vai ser exercido em 3. Ou seja, você já sabe de antemão, né, essa probabilidade e aí você cria a sua renda, né, sabendo disso. Então, é como uma seguradora de carros. Né? Quando ela monta, ela sabe que alguns motoristas vão bater quando ela vende o seguro, né? Mas a maioria dos motoristas terão pago o seguro em vão, né, e a seguradora vai ficar com um bom lucro, mesmo tendo sido, entre aspas, exercida algumas vezes, ou seja, deu sinistro, né, ela teve que comprar carros novos para algumas pessoas, mas ainda assim ela tem um lucro grande porque ela sabe muito bem a probabilidade dela ter que pagar um carro novo e aí ela precifica o seguro dela de acordo com isso. É a mesma coisa que a gente faz aqui. A gente vende a opção sabendo a probabilidade da gente ser exercido e aí a gente precifica de acordo, né, e a gente só vende se de fato for interessante para a gente. A grande vantagem, então, de entender a volatilidade implícita é você tratar cada ação da forma adequada. Bem importante isso aqui. Ó. Então, cada ação tem a sua oscilação normal. Assim, a probabilidade, por exemplo, né, de Hypera subir 10% é bem diferente da Petro, né, subir 10%. Né? A Hypera é uma farmacêutica. Foco no mercado nacional, né? Petrobras já é extração de petróleo, preço é dado em dólar, né? É um business completamente diferente, né? O petróleo vai andar de acordo, por exemplo, com guerra na Rússia e Ucrânia. A Hypera nada vai afetar, né? Assim, afeta muito pouco, né? A guerra na Ucrânia e na Rússia. Então, esse tipo de coisa. Cada papel vai ter a sua oscilação. E para você escolher os strikes das opções que eventualmente você vai vender, né, você precisa olhar essa oscilação correta de cada papel. Então não dá para, por exemplo, você lançar uma call 10% acima de Hype 3, lançar uma call 10% acima de Petro 4 e achar que você está fazendo a mesma coisa. Não é, não necessariamente. Você tem que fazer algumas continhas, tá? Bom, operar opções sem olhar a volatilidade implícita é como você comprar uma ação sem você olhar para o preço dela. Né? Então, você pode estar vendendo algo muito barato ou comprando caro. Essa é a ideia. A gente precisa olhar a volatilidade implícita para a gente saber se a gente está, por exemplo, vendendo uma opção a um preço adequado. Por que não olhar simplesmente para quanto a ação se moveu recentemente? Então, essa pode ser uma
uma ideia, né, interessante, né, assim, que faz sentido, né, você pegar e falar, olha, eu vou lançar então uma call, né, vou vender uma call de Petro, PTR4, eu vou ver quanto que a ação oscilou recentemente, e aí eu vou, com base nessa oscilação recente, eu vou calcular, né, ou seja, eu vou escolher, né, um strike daqui para frente. Digamos que ela oscilou ali 3% em média ao dia no último mês. Então eu vou lançar uma call 6% acima, 7% acima, que dá umas 2 oscilações médias do papel. Esse tipo de pensamento, né? Faz sentido, é um pensamento lógico, né? Qual é o cuidado que você tem que ter, né? Existem eventos futuros que já estão mapeados e precificados no mercado. Por exemplo, divulgação de resultado é algo muito relevante. Então, estou dando exemplo da Petro. Antes, né, de sair o resultado da Petro, né, as opções têm um preço diferente. Porque quando sai o resultado, pode ter um grande prejuízo, pode ter um anúncio de alguma saída do CEO, enfim, publicação de resultado é um evento importante. Outro evento, votação de alguma lei relevante para o setor. Então, por exemplo, Hypera farmacêutica, né? Vai que o Congresso vota alguma lei ali que afeta, né, o lucro das farmacêuticas, vai afetar a ação. Divulgação de resultado, mas não da empresa, mas sim de um concorrente, também afeta, porque é questão de briga de mercado, né? Se um concorrente está nadando muito bem, né, talvez a sua empresa não nade tão legal, né? Ou eleições em geral, aqui eu estou falando não só a eleição de presidente, estou falando a eleição também de presidente, mas da Câmara e do Senado, ou eleição de vereadores e prefeitos que podem afetar, né, no business de uma determinada empresa. Então, esses eventos futuros, o que acontece? Quando você olha para a volatilidade implícita, todos esses eventos futuros, eles já estão precificados. Então, aí sim você tem a real visão, né, do que o mercado considera que o papel vai oscilar. E o mercado, como são vários milhões de reais ali, né, ninguém está brincando. Então, realmente o que o mercado diz é a melhor previsão, né, para a oscilação futura, para o desvio padrão futuro da ação, tá? E aí um caso, né, que eu acho bem emblemático, né, da importância de você olhar a volatilidade implícita, foi um caso da Cogna, né, a ação COGN3, vou até deixar aqui para quem não souber, né, COGN3. Ela, né, a Cogna, ela já foi a maior educacional do Brasil em termos de número de alunos, né, quantidade de campus, de universidades privadas, tá? E aí, quando ela estava caindo bastante, um influencer falou que estava interessante comprar calls da ação. Tá? Isso aí foi lá em 2020, se não me falha a memória, ou alguma coisa assim. E aí o que aconteceu? Né? Esse influencer estava, né, realmente muito influente na época, né? E aí o pessoal entrou comprando call, mesmo quem nunca operou opção, ia lá e comprava call e operava as opções como se ações fossem, né? Mas é bem diferente, tá? E aí o que aconteceu? A volatilidade implícita, ela subiu tanto, ela chegou num nível tão fora do razoável para o que o papel costumava oscilar, ou seja, o desvio padrão que o mercado botou era tão superior, né, ao que de fato se esperava para a ação, que o principal acionista, que era o Alaska Black, que era um fundo, vendeu um monte de calls e ganhou bastante dinheiro. Então, isso aqui é bem interessante. O principal acionista, ou seja, a pessoa que está mais comprada na ação, né, que acredita que a empresa vai muito bem, que a ação vai subir, tá? Não estou entrando no mérito se está certo ou está errado, só estou afirmando que era um dos maiores, era o maior acionista, né? Ele vendeu calls, ou seja, isso limita o total de ganho que ele vai ter caso a ação suba, mas por quê? Porque essas calls entraram num preço absurdo, e eles sabiam fazer a conta, eles sabiam, um gestor, né, profissional, olha a volatilidade implícita, viu que o nível que estava prevendo de desvio padrão pro papel, ou seja, de zigue-zagues, era muito superior ao razoável, que a gente poderia esperar para o futuro, e aí ganhou muito dinheiro. Tudo porque sabiam que o preço implícito nas calls estava muito acima do razoável. Tá? Então esse é o tipo de visão, né, que você vai conseguir ter com a aula aqui de hoje. Quais são os problemas comuns, né, com relação a cálculo, né, e entendimento, interpretação da volatilidade implícita? Primeiro problema, né, esse conhecimento da volatilidade implícita parece ser algo avançado, restrito, né, aos profissionais. Confesso que quando eu estava ainda no mercado, né, trabalhando, né, num grande banco, sendo formador de mercado, né, ali em 2018, eu imaginava, não, isso aqui não é para pessoa física, né, isso aqui não é para pessoa normal, né, é só para o gestor, é só para o profissional. Não é muito verdade isso daí, tá? Em 2007, né, quando eu entrei no mercado financeiro, e mesmo sendo matemático, né, com interesse em finanças, eu não encontrei bons materiais naquela época, né, sobre volatilidade implícita.
Anos depois, né, eu tenho um livro, né, que eu acho interessante, que é do Ewan Sinclair, né, só que é um livro em inglês, tá, não é um livro em português, né, mas o que acontece? Hoje em dia, né, com a tecnologia e mídias sociais, você tem acesso a esse tipo de informação útil que eu estou trazendo aqui na aula, tá? Isso aqui era algo avançado, hoje em dia é algo normal que você pode digerir tranquilamente. Ah, Caio, mas o cálculo é muito complicado, não gosto de matemática, né? Minha esposa sempre entra nesse grupo, né? Quando eu falo, por exemplo, raiz quadrada, ela arrepia os cabelos, né? O que acontece? O Excel, ou uma calculadora, né? Mas é ele que vai fazer a conta pra gente. O importante é você saber interpretar. É isso que é o principal dessa aula aqui. Outra coisa que você pode, né, que surge, né, vamos dizer, de pensamento sobre isso, é o seguinte, fala, Caio, bacana, legal, mas ó, simplifica, eu não preciso fazer essas contas. É o seguinte, eu tenho ações, por exemplo, Hypera, Hype 3, eu sou acionista da empresa, e aí o que eu posso fazer? Eu posso vender calls dela, né, e aí com isso eu ganho renda. Esse é o pensamento de muita gente. Essa operação, quando você vende a call, quando você já tem a ação, é o que a gente chama de venda coberta de calls. Tá? Quando você faz isso, o que se pensa, né? Caso dê exercício na opção, você vai vender as ações que você já tinha. E você vai fazer isso a um preço superior ao preço atual da ação. Então vamos dizer que Hype 3 está valendo R$15, você lança a call de 17, ou seja, se der exercício, você vai estar vendendo suas ações a 17, não a 15, ou seja, você vai estar vendendo com lucro. Então para você é bacana. Então parece que é uma operação assim, ganha-ganha, né? Fala, olha, eu vou vender a call e vou ter a minha renda. Então, Caio, para que eu vou olhar volatilidade implícita? Para que eu vou fazer conta, desvio padrão? Para com isso, né? Qual é o problema dessa operação? É quando a ação cai. Então, se eu tenho Hype 3, vendo a call e a ação Hype 3 cai, né, aí eu posso ter sim prejuízo muito grande. Só que aí muita gente diz, fala, não, Caio, se a ação cair, é só você aguardar, porque um dia ela volta. Ou até comprar mais, aproveitar que ela caiu e vai comprando ações na baixa. Afinal, ações são para longo prazo. Essa é a narrativa, esse é o discurso. Porém, né, bem importante, algumas ações caem e nunca mais retornam. E não tem nada de errado com isso. Essa é a realidade do mercado acionário. As empresas mais valiosas de 10 anos atrás não são as empresas atuais. Então, isso aqui tem até uma carta bem famosa do Warren Buffett, que ele mostra isso daí. O fato é, o mercado está mudando. Então, hoje em dia, é Apple, Google, Facebook, quando eu estou gravando aqui, daqui a 10 anos não serão essas ações. A gente não sabe dizer quais, né, que vão ser as maiores, mas definitivamente não serão essas. Então, se você, por exemplo, né, compra uma ação dessas, lança uma call, né, talvez essa ação comece a cair, e a empresa deixe de existir, inclusive. Talvez daqui a 10 anos não se saiba o que era Facebook. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E se você vender as calls estando baratas, né, aí pior ainda, você vai receber pouco, né, pelo prêmio para se proteger dessa possível queda nas suas ações. Então, dependendo do preço, né, você faz a venda da call tranquilo. Você fala, bom, se a ação cair, realmente isso vai ser prejudicial para mim, mas eu recebi tanto para vender a call que eu estou tranquilo, me dá uma proteção. Agora, dependendo do nível da volatilidade implícita, por isso a importância dessa aula, você vai ver e vai falar, não vou vender essa call, ela está muito barata. E aí se a ação cai, eu vou ser prejudicado e não conseguir proteger quase nada. Né? Beleza. Outro problema, né? Não gosto de fazer contas, né? Sou horrível em matemática, né? Já comentei de novo, né? O Excel é que faz a conta pra gente. E aí aqui fica um pequeno alerta, né? Pensa que o mercado financeiro é uma grande feira, tá? Já escutei muito isso até de maneira depreciativa, né? Ah, a bolsa é uma feira, né? Tá, mas a bolsa é uma feira mesmo, essa é real, né? E aí, o que acontece? Não tem como você ir para uma feira e fazer bons negócios sem fazer algumas contas básicas. Preço da banana, preço, enfim, você tem que ter ali uma calculadorinha ali ou fazer de cabeça, né? Não tem como, né? Então, para você criar renda com opções, é a volatilidade implícita que é a conta básica que você vai fazer. Então, quando você vai operar a ação, você vai olhar o preço dela na tela e vai comparar com o preço justo daquela empresa, tá? Mesmo que você não saiba dizer qual é o preço justo da empresa, tem vários analistas que são pagos para isso. E aí você vai ter esse parâmetro. Quando a gente vai para opções, você vai ver o preço na tela das opções e aí você vai ter que comparar. Tá, mas qual que é o preço justo? Para você chegar no preço justo, você tem que olhar a volatilidade implícita, tá? E aí, ela sim que você vai analisar se está num valor adequado, tá? Então, vamos colocar em prática, né? Vamos amarrar tudo isso daqui para ficar bem objetivo e compreender, né, todo esse ensino com a prática. No momento,
né, que você está assistindo aqui a aula, tá? As volatilidades, será que elas estão baratas, justas ou caras? Ou seja, as opções no mercado, opções de Hype 3, por exemplo, será que elas estão baratas, justas, né, neutras ou caras? Você precisa ter esse entendimento agora para saber se conseguirá uma grande renda nesse mês ou se será uma época de vacas um pouco magras, tá? Então faz parte. Às vezes a gente olha os preços das opções e fala, bom, não vai ser tão grande a minha renda aqui. Às vezes a gente olha e fala, nossa, vou ter aqui 2, 3 meses que vão ser provavelmente os melhores meses do ano na nossa geração de renda. Eu já passei aí, né, por volatilidades extraordinariamente altas, então, tanto quando eu estava operando no Credit Suisse, como na pessoa física. Então, alguns exemplos aqui, né? Joesley Day, que foi aquele áudio, né, do Temer com o Joesley, né, que deu circuit breaker na bolsa. Pandemia do Covid, que deu acho que 2 ou 3 circuit breakers na bolsa, né? Eleições importante, tanto no Brasil como também na França, né? Então, quando eu estava no Credit Suisse, eu operava, né, também Europa e Estados Unidos, né? Então, a gente teve, por exemplo, uma votação, né, uma eleição que a Marine Le Pen quase ganhou, que é um governo de extrema-direita, vamos dizer assim, né? Mas para a economia seria bem ruim, né? Então foi um momento onde as volatilidades na Europa, né, na França específico, né, foram para níveis extraordinários, né? Estados Unidos, a gente teve a eleição do Trump, né? A eleição do Trump, na madrugada, se eu não me engano, o S&P bateu 5, 6% de queda durante a madrugada, né? Então foi um negócio bem tenso. Brexit, a mesma coisa. Durante a madrugada também foi um movimento. Foram 2 dias aqui que eu varei a noite operando no banco, né? Enfim, pela questão da volatilidade. Tá bom, mas de tudo isso aqui, o que é importante? É importante que você precisa entender como estão os preços das opções para gerenciar a sua estratégia adequadamente. Como eu falei, né, aqui no Trump e aqui no Brexit, eu passei a madrugada operando. Então eu passei a madrugada operando, especulando, fazendo day trade, né, esse tipo de coisa? Não tem nada a ver com especulação, tá? É só porque o nível da volatilidade implícita, ou seja, os preços das opções, estavam tão extraordinários que era tão lucrativo que valia a pena ficar acordado naquela madrugada, tá? E a gente fez isso mesmo, por exemplo, aqui no Brexit, né? A gente comprou uma volatilidade, só para ter noção, daqui a pouco você vai ver a volatilidade implícita, né? No caso, a gente estava operando moeda, né? Que era, enfim, a gente comprou a volatilidade a 12, 11%, por aí, 11, 12%, algo que chegou durante a madrugada a operar a 30, 35%. Então, isso aqui em termos de preço de opções é muito mais do que 100% de lucro ali nas opções, tá? Então, valeu muito a pena. Então, essa é a ideia. Dependendo do preço das opções, vai valer muito a pena a gente ser um pouco mais ativo, né, e gerenciar de uma maneira um pouco diferente a nossa estratégia. Isso não significa ficar operando igual louco ou operar na maioria dos dias, tá? Normalmente a gente opera pouco sim, poucos dias no mês, né, para a gente gerar nossa renda, mas enfim, o momento, o preço das opções vai influenciar o gerenciamento das nossas estratégias caso a gente queira uma renda, de novo, recorrente, mensal e relevante. Sabendo a volatilidade implícita atual, a gente tem 2 óticas interessantes. A gente pode comparar com o próprio histórico da volatilidade implícita, então falar, olha, hoje para a Ipera está implícito 30%. Tá, qual que é o implícito que costuma ter para essa ação? Essa é uma ótica. Segunda ótica é comparar com a volatilidade histórica realizada. Então foi o que eu comentei lá com a Cogna, por exemplo, né? Então, às vezes a gente vê e fala, olha, está 30% implícito. Daqui a pouco você vai entender o que é isso. Agora, qual que é o histórico? O histórico seria 25, então o mercado está mais caro do que o histórico. Ou o histórico seria 50, então o mercado está mais barato, né, as opções estão mais baratas, ou seja, o mercado acha que a ação vai oscilar menos do que costuma oscilar. Então essas 2 óticas, elas são interessantes. São óticas relevantes para a gente montar a estratégia, só que hoje aqui nessa aula a gente vai ficar só no cálculo da probabilidade de exercício, tá? Então a gente vai, vamos dizer, para o que interessa mais, talvez, né, para a gente que gera renda, né? Sabendo a volatilidade implícita, a gente consegue calcular o preço correto da opção, né? E aí, na verdade, ao invés da gente falar em preço da opção, a gente dá o preço, né? A gente dá o valor da opção em termos de volatilidade medida como um percentual ao ano. Tá? Caio, mas por que fazer isso? Né? A gente quer complicar, né? A gente quer botar matemática, botar estatística só para ficar chique? Não, não tem nada a ver. Na verdade, a gente não vai complicar, a gente vai simplificar. E aí você vai entender aqui, ó. A fórmula que traduz a volatilidade implícita para o preço de uma opção, né, em reais, é o que a gente é chamada, né, de Black-Scholes. Tá? Então, esse é o nome que a gente dá
para essa fórmula, né? O nome que inclusive deveria ser Black-Scholes Method, tá? Porque o Method fez lá o artigo em 1973, junto com Black, junto com Scholes, no mesmo momento, né? Então ele também ganhou o prêmio Nobel, mas enfim, ficou conhecido mais como só Black-Scholes a fórmula. E a gente tem planilha para calcular isso, tá? Todo operador de opção em geral tem ali a sua planilha. Mas para simplificar aqui, eu fiz algo, o seguinte, eu entrei na internet e digitei calculadora Black-Scholes. Digitei em inglês só para ficar mais fácil de eu encontrar, né? E aí eu encontrei essa calculadora aqui, ó, Black-Scholes Calculator. Coloquei aqui o site, ó, não tem nada a ver com esse site, tá? Inclusive, nem sei se vai estar no ar quando você estiver assistindo a aula, mas você pode fazer a mesma coisa. E no Google, digitar Black-Scholes Calculator, você vai achar alguma calculadora e os parâmetros que você vai ter para colocar, que são esses aqui, vão ser os mesmos na calculadora que você estiver usando, tá? Legal. Peguei essa calculadora aqui e aí vamos fazer um exemplo prático com Ipera, Hype 3. E a opção, né, com o código HYPC46. Então eu peguei já, né, fui no mercado e olhei quanto que estava o preço da call. A call estava R$ 1,98. Olhei também o preço da ação, R$ 46,47. O strike dessa call aqui, desse código, é 46,24. Tempo para o vencimento, tem 19 dias. Contei a quantidade de dias, né, entre o momento que eu peguei o preço e o vencimento da opção. Dias úteis, importante, tá? E aí, como é que entra tudo isso aqui? Ó, eu estou fazendo para poder colocar na calculadora, tá? Então, por exemplo, stock price é o preço da ação. Então tá aqui, ó, 46,47, tá? Preço de exercício, né? Exercise price, é esse daqui, 46,24. E aí tem um tempo aqui, ó, tempo para o vencimento. Só que ele é medido em anos. Então, como é que a gente faz a conta? A gente pega 19 e divide por 252, ou seja, tem 19 dias úteis para o vencimento e um ano, em geral, tem em torno de 252 dias úteis. Então, fazendo essa divisão, a gente chega que o tempo em anos para o vencimento é esse 0,0754. Aí tem também outro parâmetro, que é a taxa livre de risco. No Brasil, a taxa livre de risco é o CDI. Se você consultar no Google, no momento que eu estou gravando aqui, está 13,65. E a volatilidade anualizada, que é o que a gente quer saber, né? Como é que a gente pega, então, qual que é essa volatilidade implícita, né, no preço da opção? Aí a gente usa a calculadora. Então, todos esses parâmetros aqui, eu coloquei na calculadora. Deixa eu subir um pouquinho para não ficar na frente aqui, ó. Tá? Então, coloquei na calculadora. Preço da ação, 46,47, está aqui. Preço do exercício, está aqui. Tempo para o vencimento, está aqui. Taxa livre de risco, está aqui. E aí, eu cheguei aqui numa volatilidade 31,8. Como eu fiz isso? Eu peguei e fui colocando diferentes números aqui na volatilidade implícita, nessa volatilidade anualizada, de tal forma que me dê o preço da call. Então, o preço da call está 1,98. Está aqui, ó, eu peguei no mercado. Então, qual é a volatilidade anualizada que eu preciso colocar para que eu chegue em 1,98? É 31,8. Então, a gente diz que 31,8% é a volatilidade implícita na call para que eu chegue no preço 1,98. Tá? É assim que a gente calcula a volatilidade implícita. Agora vem a simplificação, né? Porque parece que a gente está complicando, né? Poxa, era só olhar no mercado e falar, ó, a call vale 1,98, né? Muito simples. Para que eu tenho que traduzir esse 1,98 na volatilidade implícita de 31,8? Pelo seguinte, aí vem a pergunta, né? Qual vai ser o preço da call se no dia seguinte a ação Hype 3 cair 4,88%? Como que você mediria isso? Você sabe que a call hoje vale 1,98, mas quanto vai valer essa call se amanhã a ação cair 4,88%? Agora, se a gente tem a volatilidade implícita, é só a gente alterar o preço da ação. Ou seja, é só a gente pegar aqui, ó, ao invés de 46,47, a gente bota um preço com uma queda de 4,88 e aí a gente encontra uma estimativa muito próxima, né, uma estimativa boa para o novo preço da call. Então, vamos lá. E eu fiz isso no dia seguinte. É importante, né, dizer que agora no dia seguinte a gente não tem mais 19 dias úteis para o vencimento, agora a gente tem 18, um dia a menos, né? E aí eu fiz a conta aqui, ó. Então, diminuí a quantidade de dias para o vencimento,
alterei o preço da ação, né, colocando a queda de 4,88, mantive a volatilidade implícita e cheguei num novo preço de 86 centavos para call. Esse seria o novo preço estimado para call. Faz sentido? Vamos ver. Ó. Dia seguinte, de fato, aconteceu isso. Então a Hype 3 caiu para 44,20. Está aqui ó, o preço da ação, 44,20. E a call? A call foi para qual valor? A call foi para 77 centavos, ó, que é o preço médio entre o preço de compra e o preço de venda aqui, ó, 77 centavos. Tá? Então, a minha estimativa, né, era 85, mas caiu para 77. Né? De novo, não cravou. Por quê? Né? A gente vai entender aqui por quê. Essa queda na ação, ó, ela foi no dia seguinte, né, e foi depois da divulgação do resultado do quarto TRI de 2022, ou seja, tinha incerteza, por isso o mercado precificava uma possível oscilação acima do normal para o papel, né? Passada a divulgação do resultado, o mercado passa a precificar menos oscilação para a ação. Portanto, a volatilidade implícita caiu. Né? Por isso, a gente tem um valor que não cravou com a estimativa. Né? A estimativa era 86 e agora está 77. Então diminuiu aqui porque a volatilidade implícita caiu, porque tem menos incerteza, porque a empresa já divulgou o seu resultado. Tá? Então a gente vê que agora, para chegar nos 77 centavos que está no mercado, a gente tem uma volatilidade anualizada de 29,8%. Ou seja, caiu, né? Antes era 31,8%, depois da divulgação do resultado, caiu a volatilidade implícita para 29,8%. Tá? Então essa é a visão clara que você vai tendo. Né? Mercado botava um certo nível de oscilação, saiu o resultado, mercado já vai botar menos oscilação, além disso o papel caiu, então o preço da call vai ter caído porque a ação caiu de preço e vai ter caído porque a volatilidade também caiu. Tudo isso você está ciente, você está vendo, ou seja, você está gerando a sua renda, fazendo as suas operações com opções totalmente consciente, né, do que está acontecendo e do que seria um preço justo para o papel. Tá? Agora vem o grande ganho dessa aula. Né? Já que a gente consegue uma boa estimativa do preço da opção depois que a ação muda de preço, né, muda de valor, a gente consegue então estimar o nosso lucro ou prejuízo depois de um movimento na ação. Então a gente viu ó, que a ação caindo de 46,47 para 44,20 fez o preço da call sair de 1,98 e ir para 86 centavos. Essa era a nossa estimativa. A gente viu que caiu mais porque saiu o resultado da empresa. Né? Ou seja, foi um movimento além da oscilação do preço da ação. Só a oscilação do preço da ação faria o preço da call cair de 1,98 para 86 centavos. Tá? Ok, o que isso nos diz? Né? Isso nos diz que enquanto a ação perdeu R$ 2,27, indo do 46 para o 44, a opção perdeu R$ 1,12, saiu do 1,98 para 86 centavos. Agora a gente faz aqui uma matemática simples, a gente pega esse 1,12, que é o quanto perdeu na call, né, divide pelo 2,27, que é o quanto perdeu na ação, e a gente chega num número que é 49,33%. Então vamos falar isso aqui em português, não em matematiquês. Né? Ao você estar comprado na call, você tem uma exposição de 49% em Hype 3. Em outras palavras, né, 1.000 calls Hype C 46 equivalem a aproximadamente 490 ações Hype 3. Então você consegue ver direitinho. Fala, olha, 400, ao invés de eu ter 400, se eu tivesse 490 ações e a ação saiu lá do 46 para o 44, eu teria perdido uma quantidade de dinheiro, né? Ou seja, vale menos hoje. Se eu tivesse 1.000 calls Hype C46, eu teria perdido o mesmo tanto. Tá? Apesar de uma caiu R$2, a outra caiu R$1, mas eu daria aproximadamente o mesmo prejuízo. Então esse número aqui, 49,33, é o que a gente chama da grega delta. Tá? Isso é uma definição, a gente fala assim, então qual é o delta dessa opção? 49,33%. Isso significa, de novo, que a proporção, né, a cada uma opção, né, que eu tenho é como se eu tivesse 0,4933 ações. Tá? E como que isso finalmente vai nos ajudar? Esse delta é a probabilidade da opção ser exercida. Então tudo isso é para a gente chegar aqui, né, e olhar e ver, ó, Hype C 46
com delta de 49%, então significa que eu tenho 49% de chance de ser exercido nessa call, tá? Esse número aqui, ele vai depender da volatilidade implícita. Tá? Então, a gente precisou fazer essa calibragem, ou calibração, sei lá, a gente precisou chegar no nível certo da volatilidade implícita para chegar no preço que está no mercado, para conseguir estimar o quanto mudaria o preço da call, para de fato saber qual é o delta dela e a probabilidade que a gente tem de dar exercício. Legal, então dica prática aí para você, né? Se inscreve no meu próximo curso gratuito para você receber a planilha de Excel que calcula essa volatilidade implícita, né? E que também, óbvio, né, calcula ali o delta e te dá a probabilidade de dar exercício. Então, já falei isso. Você pode repetir todos os passos aqui dessa aula com uma calculadora de Black-Scholes na internet. Você pode, muito bem, fazer isso aí. Mas vai dar um trabalhão, né? Você vai lá, colocar, acha a volatilidade implícita, aí calcula, né? Faz a estimativa, né, de quanto que a call vai, por exemplo, cair de valor se a ação cair, e aí faz essa divisão, chega num percentual e essa vai ser a sua probabilidade de dar exercício. Você pode fazer isso, é até saudável que você faça isso uma vez para você entender de onde vem o número. Agora é muito melhor, né, na prática, por isso é uma dica prática, você ter uma planilha de Excel que já faz isso para você, tá? E aí no meu próximo curso gratuito eu vou fornecer uma planilha para você que faz isso, tá? Além dessa planilha, né, você também vai ter um PDF com todo o passo a passo da estratégia para você gerar sua renda mensal com as opções. Isso tudo, né, o Excel, o PDF, né, fora as aulas ao vivo, né, para eu te explicar todos os detalhes da estratégia. Então fica aí meu convite, né, para você assimilar tudo isso aqui na prática, né, participando do meu próximo curso gratuito. E para você começar agora, então vou te fazer aqui uma provocação no sentido positivo, né, para você de fato colocar em prática. Calcula a volatilidade implícita de alguma opção e comenta aqui embaixo da aula. Então fica aí meu convite para você. Pega qualquer aí ação que você tenha ou que você tenha interesse, pega uma opção no mercado, tá? Calcula essa volatilidade implícita e comenta embaixo da aula. E aí faz também a divisão por raiz quadrada de 252. Então pega o número ali, tá? Vou te dar o exemplo aqui, ó. Digamos que você tenha chegado numa volatilidade, tá? Exemplo, ó. Volatilidade implícita de 30%, tá? Pega esse número, divide por raiz quadrada de 252, o meu Excel é em inglês, então é SQRT 252, tá? Que tem que fazer a divisão. Deixa eu pegar aqui um Excel, fazer essa divisão para você, e aí você observa como que seria o número. Então, se eu pegar aqui 30%, tá? Pegar isso aqui e dividir por SQRT 252, que é a raiz de 252, ele vai me dar 0,0188, tá? Vou multiplicar isso aqui por 100, e aí em percentual é 1,88%, tá? Então, a gente poderia colocar aqui, ó, 1,88% é a oscilação média diária implícita no mercado. Então, fica aqui meu convite para você fazer isso. Calcula essa volatilidade implícita, comenta aqui, comenta também o quanto que daria, né, a oscilação média implícita por dia, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou te responder com a oscilação histórica do papel para você tomar como base. Então, por exemplo, aqui no 30%, você vai mandar isso aqui, falar, olha, papel X, né? Então eu vou colocar aqui papel XPTO3, oscilação, volatilidade implícita 30%, oscilação média diária 1,88. E aí eu vou te responder, falar, olha, historicamente esse papel teria uma volatilidade implícita de 35 e oscilação média diária de 2,05, por exemplo. Tá? Então vou dar esse retorno para você, só você comentar aqui embaixo da aula e aí eu vou fazer isso para você, tá? Para fixar, né, o aprendizado. Tá? Outra coisa, né? Não opere mais opções sem fazer contas. Então faça vendas apenas quando as opções estão com preços adequados. Como que você sabe isso? Venda a volatilidade implícita, tá? Se você quer ter renda mensal com opções, né? Aí já te falei, né? Essa é a dica prática de hoje. Participe do meu próximo curso gratuito ou assiste as aulas, né, que estão aí no meu site, né? Link na descrição aqui do vídeo vai ter o link por onde começar, que aí tem todo o material para você, tá?
Fora isso, deixa um comentário para mim, né, dizendo o que você achou aí do conteúdo da aula, se te ajudou, né, essa aula, e aí esse comentário seu me ajuda a preparar, né, as aulas futuras. Se foi útil para você também, compartilhe, né, com algum amigo, né, fica aí esse meu pedido. E muito obrigado pela sua atenção, espero que eu tenha ajudado. Até a próxima aula. Forte abraço, fica com Deus.